Olá, bom dia. Me chamo Luiz Carlos e hoje irei falar um pouco sobre a molécula da teobromina. Bom, quando os espanhóis chegaram às Américas, os nativos daqui consumiam uma bebida quente e temperada com baunilha e pimenta, chamada de chocolate. Com o passar do tempo, essa bebida foi difundida no mundo todo. Descoberta em 1841 pelo russo Alexander Rokenzek, essa molécula foi isolada e diferenciada da cafeína. Como podemos ver, tem estruturas muito semelhantes. Mesmo com essas semelhanças, podemos ver que a cafeína tem um carbono a mais do que a teobromina e dois hidrogênios a mais. A quantidade de nitrogênio e oxigênio são iguais. Os principais usos clínicos da teobromina é como diurético, estimulador do sistema nervoso central, vasodilatador e afrodisíaco. Informações sobre a teobromina, por exemplo, aqui no alcaloide, que é uma classe de substâncias orgânicas nitrogenadas com características básicas. Também é da família das metilxantinas, da qual também fazem parte a teofilina e a cafeína. Sua temperatura de fusão é de 350 graus Celsius. Ela se encontra em temperatura ambiente no estado sólido com um formato de pó branco. pKa de 9,9, sua massa molar de 180 gramas por mol, sua nomenclatura segundo a IUPAC é 3,7 de metilxantina ou 3,7 de hidro 3,7 de metil 1H purina 2,6 de ona. Essa molécula é solúvel em água. Essa solubilidade é devida a algumas ligações de hidrogênio que essa molécula faz, onde 1 grama é solúvel em 200 ml de água ou em 150 ml de água fervendo. Vamos falar um pouco sobre a hibridização dessa molécula. Bom, como podemos ver, esse carbono e esse carbono aqui fazem hibridização sp3, que é quando o orbital s se degenera para o orbital 2p, ficando com um elétron no 2s e 3 orbitais no 2p. Então é uma sp3. E isso permite com que o carbono faça 4 ligações simples. 4 ligações são ligações sigma. Nesse outro carbono aqui, podemos observar que ele faz uma hibridização sp2, que é quando um orbital p não é degenerado. Então, o que acontece? Ele faz 3 ligações sigma e uma ligação pi. Isso influencia diretamente na geometria dessa molécula. Por exemplo, podemos observar que esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono fazem hibridização sp2. Ou seja, ele tem a geometria trigonal plana. Por esses carbonos fazerem essa hibridização sp2 e terem essa geometria trigonal plana, acaba trazendo uma planaridade para essa molécula. Já no caso desses carbonos, que eu havia falado, que tem a hibridização sp3, eles continuam com sua geometria tetraédrica. E agora falaremos um pouco sobre as funções orgânicas dessa molécula, onde podemos observar aqui um grupo amina e podemos observar aqui um grupo amida. A gente pode identificar que isso é uma amida porque um nitrogênio está ligado a um carbono com dupla ligação a um oxigênio. Agora falaremos um pouco sobre o NOx e a carga formal dessa molécula. Bom, o que seria o NOx? NOx é o número de oxidação, e iremos observar o número de oxidação de cada átomo dessa molécula. Então, como podemos observar o número de oxidação de cada átomo? É o seguinte, por exemplo aqui, o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que todos os átomos a quem ele está ligado. Então, ele atrai os elétrons das ligações. Por que isso ocorre? Porque como ele é mais eletronegativo, ele acaba atraindo essa densidade eletrônica. E como contamos o número de NOx? Por exemplo, o nitrogênio, o comum é terem 5 elétrons ao redor desse átomo. E como podemos ver aqui, ele atrai os elétrons dessa ligação. Então, esse elétron dessa ligação fica mais próximo do nitrogênio. Então, o que ocorre? Em vez de ter 1, 2, 3, ele atrai os elétrons da ligação. E isso ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele tem 2 elétrons livres, 7 e 8. Ou seja, de 5 elétrons que eram para estar ao seu redor, ele está com 8. Então, atraindo esses elétrons, ele fica com a carga parcial negativa, enquanto o átomo menos eletronegativo fica com a carga parcial positiva. Então, fazendo o cálculo aqui, se tem 8 elétrons mais próximos ao nitrogênio e o seu comum é 5, ele vai ficar com NOx de menos 3. Já no caso do carbono ligado a ele, por exemplo, esse carbono aqui, como ele está ligado a 3 átomos
mais eletronegativos que ele está fazendo a dupla ligação, são 4 ligações que ele perde elétrons. Por quê? Porque esses outros átomos eles estão atraindo essa densidade eletrônica para si por serem mais eletronegativos. E o que ocorre? Esses elétrons vão para perto dos outros átomos, eles são atraídos pelos outros átomos ligados ao carbono, e o carbono fica com o seu NOx mais 4. Assim ocorre em todos os átomos dessa molécula, seguindo essa mesma regra. Já nesse caso aqui, ele está ligado a 2 átomos mais eletronegativos que ele, e está ligado também a um carbono. Então o que acontece? Os carbonos permanecem com seus elétrons próximos a si, porque eles têm eletronegatividade igual, enquanto o oxigênio e o nitrogênio atraem essa densidade eletrônica. Então, ou seja, só tem um elétron perto dele. Então ele vai ficar com NOx de mais 3. E o que podemos fazer com esses números de NOx? Bom, com os números de NOx, podemos somar todos esses números, os negativos com os NOx positivos, e obteremos um número igual a 0. Ou seja, a carga formal dessa molécula é igual a 0, pois a carga formal é igual à soma dos números de NOx. Vamos falar um pouco sobre a interação intermolecular dessa molécula e falaremos também sobre a interação com a água. Podemos notar que essa molécula tem oxigênio com elétrons livres e temos nitrogênio ligados a hidrogênios. As ligações de hidrogênio são possíveis com os átomos de oxigênio, flúor e nitrogênio. Então, o que ocorre? Esse hidrogênio do nitrogênio irá interagir com os elétrons livres do oxigênio, por exemplo. Ou os elétrons livres do oxigênio irão interagir com os hidrogênios do nitrogênio. Também de essa molécula ser uma molécula ter essa planaridade por causa da hibridização sp2. Então, o que acontece? Ela também tem a sua superfície de contato muito grande. Então, além da sua superfície de contato muito grande, também faz ligações de hidrogênio, aumentando o ponto de fusão dessa molécula. Agora sabemos a interação dessa molécula em meio aquoso, por esse mesmo motivo. Porque, como o nitrogênio está ligado a um hidrogênio e o nitrogênio tem elétrons livres, esse hidrogênio do nitrogênio consegue interagir com o oxigênio da água. E os hidrogênios da água conseguem interagir tanto com os elétrons livres do oxigênio quanto os elétrons livres do nitrogênio. Isso explica a solubilidade dessa molécula. Muito obrigado por assistirem e até uma próxima. Boa tarde.